Está na hora do Alexandre Garcia, com seu comentário esperado de hoje. Chegou. Boa tarde, Alexandre Garcia. Boa tarde, amigos de Balsas, da Balsas TV, do Balsas Acontece. É um prazer estar todos os dias com vocês. E prazer maior ainda estando aqui na companhia do Carlos Eduardo. Vamos ao comentário de hoje. Ontem houve uma mega operação da Polícia Federal, ordenada por um juiz de Pernambuco, né, indo atrás de traficantes de cocaína, né, de um grande esquema, parece que são 4 grandes quadrilhas, todas sustentadas por quem usa cocaína, né, aqui no Brasil e principalmente na Europa. Né. É uma cocaína que entra pelo Paraguai, que vai para a Europa por mar, saindo de Natal, vai para a África por avião, saindo de Campinas, né? É distribuída no Brasil por sistema rodoviário baseado em Recife, e há um grande centro financeiro disso no Brás. Foram 50 ordens de prisão e 139 mandados de busca e apreensão, imaginem só, pegando 5 helicópteros, 7 aviões, 42 caminhões e 35 imóveis entre fazendas, casas e apartamentos, mais um bloqueio de 100 milhões de reais. Repito, quem usa cocaína é quem sustenta isso. Falei de milhões e estão discutindo já antes que o presidente aprove, encaminhe para o Congresso, e muito antes que o Congresso decida realmente quais são as cifras, o orçamento entre a Defesa e o Ministério da Educação. O Ministério da Defesa estaria na proposta com 108 bilhões e o Ministério da Educação 103 bilhões. Aí os jornalistas perguntam, né, por que essa diferença? Bom, eu poderia responder, né? O Ministério da Defesa tem 360 mil militares. O Ministério da Educação tem 300 mil funcionários e professores. Né? Começa por aí. A proporção já é bem diferente da proporção monetária, né? A proporção de pessoal na folha de pagamento. Os dois têm uma tremenda responsabilidade com o país, né? Com a soberania do país, o Ministério da Defesa, e com o futuro do país, o Ministério da Educação. Na verdade, seria Ministério do Ensino, né? Porque a educação é o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, né? Educação em casa. Ensino é na rua, a responsabilidade de professores que deveriam ser mais bem formados e, em consequência da formação, mais bem remunerados. É a principal atividade, né? Atividade que forma o general, o presidente, o médico, o engenheiro, é o professor, né? Mas o ensino básico é que está falho. Ainda ontem eu ouvi um ministro da Educação dizendo que a pessoa chega na Universidade Federal, não sabe fazer uma regra de 3 composta, um juro composto, uma equação de 2º grau, né? Não tem muita noção de história antiga, história contemporânea, não sabe formar uma frase, não conhece línguas, né? Não sabe pronunciar uma língua estrangeira, e lê um texto de 40 linhas e não sabe exatamente o que leu, né? Qual é a mensagem lá contida. Então, o ensino básico precisa ter mais atenção, sem dúvida. E quanto à defesa, meu Deus do céu, nós temos um pré-sal para cuidar, as riquezas marítimas, a grande riqueza amazônica, as fronteiras aí por onde entra cocaína e armas, né? Temos que cuidar de um vizinho complicadíssimo, que é o vizinho do norte, a Venezuela, um vizinho do sul que está com problemas internos sérios, que é a Argentina, né? Então, o país que deseja ser respeitado tem que ter uma boa força de defesa, né? E o Brasil está precisando comprar mais equipamento marítimo, por exemplo, né? Aéreo e terrestre também. Então, os dois são importantes, só para a gente constar. E, por fim, eu queria registrar essa história aí de Deltan Dallagnol, né? Que história é essa que existe o Conselho Nacional do Ministério Público exatamente
para examinar denúncias de casos em que alguns procuradores saem da sua tarefa, vão além de suas funções, né? E cometem irregularidades, mas não pode julgar o Deltan Dallagnol porque um ministro do Supremo não deixou, né? Então é bom a gente pensar sobre isso, porque todos têm que ficar dentro do seu quadrado, né? Por exemplo, um ministro do Supremo tem que ser isento, porque vai julgar, né? No momento em que ele dá palpite sobre figuras da política brasileira, será que ele vai ter isenção para julgar essas mesmas figuras quando tiver que dar o voto em algum processo? De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.